Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje teremos uma leitura intuitiva que será voltada para um signo, que será com base em um arcano maior do tarô que não dê margem para 2 ou mais signos. É uma leitura intuitiva para o coletivo, ela não vai fazer sentido para todos, então tenha sabedoria para escutar a mensagem. Mas se de alguma forma te ajudar e contribuir com o seu processo, eu peço a sua contribuição curtindo este vídeo, compartilhando e se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito. Bom, então vamos iniciar. Eu te desejo uma boa sorte, né? Vamos ver aqui quem está precisando de um direcionamento, de uma mensagem, de um aconselhamento, enfim, de um alerta. Qual signo? Vamos lá. Qual signo precisa de uma mensagem? Qual signo? A roda da fortuna, mas aqui nós temos vários signos, né? São signos fixos. Então ela não vale. Aqui nós temos Aquário, Leão, Escorpião. Qual signo? A Lua, Peixes do segundo decanato está aqui. A Lua e nós temos aqui no fundo Aquário. Bom, pode ser que você tenha Aquário, né? Ou esteja lidando com Aquário, mas aqui nós temos Peixes. Peixes do segundo decanato, mais especificamente, né? Só um detalhe. Lembrando que os decanatos, eles são bem diferentes, né, gente? Os signos, por exemplo, se você pega um Peixes do primeiro decanato com um Peixes do terceiro decanato, é muito diferente. Isso vale para todos os signos, então é bem importante você ver qual decanato. Mas aqui nós falaremos com Peixes de Sol, Lua, especialmente a Lua, né? Lua em Peixes ou Lua na casa 12. Sol, Lua, Vênus, ascendente, descendente, que também é um aspecto bem importante no mapa. Ou qualquer outro posicionamento que você considere importante. Que você tenha Peixes aí, né? Ou se você lida com Peixes. Então vamos lá. Qual a mensagem para o coletivo de Peixes, Lua, segundo decanato, ou Peixes no geral, né? Peixes. O banimento. A solidão. O assessoramento. Muitos. Peixes. A imortalidade. Vou aceitar uma só. A peregrinação. Peixes. Aqui, pode ser que isso tenha acontecido já recentemente, de alguma forma, ou isso está para acontecer, né? Mas aqui tem um banimento de alguma situação da sua vida, seja a nível profissional, seja a nível da sua vida afetiva, da sua vida pessoal, familiar, enfim. Mas aqui nós temos um banimento de algo na sua vida e que, se de alguma forma é uma finalização, porque nós temos inclusive aqui um arcano maior, né? Nós temos aqui a carta da morte, que é de fato uma finalização. É porque de alguma forma isso não estava sendo benéfico para sua vida. Então aqui temos o banimento de alguma situação na sua vida que vai te convocar agora a estar num processo de solidão maior. Ou como você quiser definir, pode ser inclusive solitude, né? Se você quiser definir como um aspecto da solitude. Mas então, por exemplo, se aqui nós estamos falando de uma finalização, de um término de um relacionamento afetivo, isso vai te convidar a entrar no seu processo de solitude, no aspecto de interiorização, para que você venha então a buscar o seu processo de autoconhecimento e inclusive olhar para todas as questões que você viveu de desafiador dentro dessa relação, e isso pode ser uma relação afetiva ou qualquer outro tipo de relação na vida. A gente se relaciona a todo momento, né? Seja afetivamente, seja em trabalho, com a família, com amigos, enfim. E então, esse processo de solitude, ele vai te demandar, obviamente, agora um processo de interiorização para que você venha, inclusive, a reconhecer e analisar em si, dentro do seu eu, tudo o que você não quer que se repita para uma próxima relação, seja dos aspectos até mesmo do que você pensa que
é importante que você mude na sua vida, seja de comportamentos que te trazem sofrimento, seja de crenças limitantes, enfim. E para que você, e aqui nós temos uma mensagem que pode ser que você venha buscar um assessoramento para isso. Então, por exemplo, se você passou por um relacionamento muito desafiador na sua vida, seja ele qual for, aqui o convite é para que você possa buscar um assessoramento para que você venha a trabalhar isso em si, né? Seja em um aspecto psicológico, seja inclusive um assessoramento com relação a um direcionamento espiritual, né? Então, assim, se é do seu desejo, por exemplo, realizar uma leitura de tarô, e aí no seu próprio processo de autoconhecimento, você buscar por ferramentas que possam contribuir, né? Ferramentas esotéricas no sentido, assim, do conhecimento da astrologia, do conhecimento da numerologia, do próprio tarô, enfim, de todas as outras ferramentas que nós temos com relação ao que pode te ajudar nesse processo. Mas aqui, durante o seu caminho, você vai se deparar com uma aliança, que é uma pessoa que é tida como uma aliança na sua vida, que vai te assessorar e que vai contribuir para esse seu processo aí de autoconhecimento que eu sinto. Porque eu sinto que agora, com esse banimento, assim, eu sinto que aqui é uma situação que foi finalizada na sua vida, que vai te exigir um profundo processo de interiorização e de crescimento pessoal. E durante esse período, pode ser que você lide com uma amizade, com uma pessoa parceira que é tida na sua vida como uma aliança, mas uma pessoa aqui que nós temos essa característica de alguém que pode ser uma pessoa muito artística, muito voltada para o campo das artes no geral, mas aqui pode ser também alguém que trabalha com a espiritualidade, pode ser um profissional da área da psicologia, que vai te ajudar, né, com relação a isso, mas eu sinto aqui no aspecto de uma amizade, pode ser uma amizade que pode te ajudar, e que essa amizade, essa pessoa, ou esse profissional, enfim, que é tido na sua vida, que se aqui a gente fala de uma amizade, por exemplo, é como se fosse uma troca muito rica que você pode ter com essa pessoa, no aspecto de conhecimento mesmo, e não só da parte dessa pessoa, mas da sua parte, como se fosse uma troca muito rica. Porque é como se essa pessoa pudesse te ajudar num aspecto de evolução mesmo. E aqui eu sinto que é uma pessoa que ela é tida na sua vida como uma parceria muito benéfica, porque é alguém que tem essa capacidade de te incentivar a começar projetos que talvez até então você nunca talvez tenha parado para pensar em começar, ou talvez projetos que você deixou guardado dentro do baú e você não conseguiu, porque talvez você estava vivendo algum relacionamento muito desafiador e você não conseguia, assim, ter muita cabeça para pensar mesmo nisso, sabe? Em outros aspectos da sua vida. Porque é como se isso que você viveu foi muito difícil para você. É como se isso tivesse desgastado muito de si, sabe? É como se a sua energia foi toda para essa situação. Vamos ver aqui um complemento com o tarô. Exatamente. 9 de espadas, você acabou de confirmar o que eu disse. Esse banimento dessa pessoa, dessa situação na sua vida, ele tá sendo provocado porque é como se tivesse trazido para você muita preocupação mental, muitos conflitos, muito desgaste mental, inclusive até mesmo um certo adoecimento mental num aspecto assim de uma ansiedade, de uma depressão. Então é exatamente por isso que agora pode ser que eu já esteja me comunicando com alguém que já tá, inclusive, no processo de terapia, né? Pra lidar melhor com essa situação que passou. E se você não está, aqui é um grande convite para que você esteja. Porque a terapia ela vai te ajudar não somente a lidar com isso, né, com tudo isso que você viveu, mas inclusive no seu processo de autoconhecimento para você se conhecer e melhorar em si tudo que você não deseja repetir para uma próxima relação, seja nos seus aspectos de características, seja nas pessoas que você atrai ao longo da vida, né, e compreender por que geralmente talvez você atrai pessoas assim, enfim. Aqui nós temos um pajem de paus. Mas eles caíram invertido. Você tem invertido com o dependurado. Um cavaleiro de
paus com 7 de paus. Bom, vai ser fácil? O processo de solitude, de interiorização, de busca por autoconhecimento, de despertar de alguma forma, porque pode ser inclusive isso. Fácil não vai, fácil não é, porque é aquele momento que você vai ter que se deparar com coisas e aspectos seus que talvez você tenha já reprimido por muito tempo, que talvez você já tenha deixado para debaixo do tapete, que você já tenha postergado muito para olhar. Então, fácil não vai ser, mas é um processo que vale a pena para que você possa deslanchar na sua vida. Deslanchar, e num aspecto que eu falo desse deslanchar, é no aspecto da sua própria evolução, porque é como se a partir do momento que você começa a se interiorizar, que você começa a querer trabalhar em si, para ser uma pessoa melhor para si, em primeiro lugar, para que então você reflita isso ao seu externo, é o momento em que você começa a enxergar situações sobre si e sobre os outros numa outra perspectiva. E essa questão de sair da posição de dependurado que é desafiador na vida, porque muitas vezes estar na posição de dependurado, estar fazendo sacrifícios na vida, mas que esses sacrifícios eles são obviamente muito problemáticos, porque é aquele sacrifício que você faz que você sabe que tá muito desconfortável, mas no fundo você sente um conforto porque pode ser algo que já seja muito costumeiro para você. Então, você sair dessa posição para que você possa encarar a realidade sobre si e sobre os outros à sua volta é algo bem desafiador. Mas é fazendo isso que você consegue avançar e trazer essa expansão para sua vida de algum modo. Mas aqui, nós temos uma questão que é o seguinte: a importância de você se respeitar, né, trazer uma autocompaixão pelo seu processo, dessa questão específica que você viveu, ou que obviamente você está vivendo, né? Mas respeitar o seu processo significa também você poder dar vazão para os seus sentimentos. Porque, obviamente, aqui foi uma situação bem desafiadora. Por isso que tá havendo agora um banimento disso na sua vida. E uma situação que mexeu muito com a sua empolgação pela vida. Mexeu muito com as suas emoções. E te tornou uma pessoa que você pode até falar que, assim, talvez agora você esteja mais frio ou mais fria. Com uma frieza maior, sabe? Num aspecto da dificuldade mesmo de dar vazão para os seus sentimentos. E se tornando uma pessoa mais cortante com as pessoas. E quando você faz isso com o outro, geralmente pode ser que você faça isso consigo também. Por isso é importante. E assim, você pode levar esse outro pra sua vida, né? Não sei com quem você lida no seu dia a dia, mas aqui a mensagem é que é muito importante você trazer uma autocompaixão pro seu processo e trabalhar o seu mental para que isso não venha interferir nas suas emoções num aspecto de prejudicar a sua sensibilidade, sabe? Sensibilidade é essa que pode ter sido perdida durante isso que você viveu de tão desafiador assim ao longo da vida. E que você não venha se sabotar durante o processo, sabe? E o que eu quero dizer com isso? Esse se sabotar é você fugir desse processo. É fugir de estar na sua solitude, estar no seu processo de solidão. Porque se aqui a gente fala, por exemplo, de um relacionamento afetivo que você finalizou, que você está finalizando, e que tá te trazendo um aspecto mental muito forte, de muita tristeza, de muita angústia, é um aspecto bem desafiador. Se aqui você carrega, por exemplo, uma ferida muito profunda do abandono dentro de si, e você tem dificuldade de lidar com a solidão, de lidar com o seu processo de solitude, e não somente com isso, né, mas assim, quando eu falo no aspecto da solidão e da solitude, é até mesmo no aspecto mais singelo, que é aquele seu desejo por se conhecer, é o seu desejo por olhar para si. Às vezes, a solitude, ela pode sim ser tida como na nossa vida, né, como esse aspecto de estar só, né, então você finaliza um relacionamento e aí você vai ficar só por um tempo, mas não adianta nada você estar só, mas você não olhar para as suas questões, olhar para aquilo que foi desafiador dentro desse relacionamento. Porque se você não olha, você tende a repetir isso.
Então, muitas vezes, o estar só, ele não necessariamente vai falar sobre o estar só no aspecto da solitude mesmo, de você estar sozinho, mas é aquele seu desejo por querer olhar para si e para suas emoções e para tudo que até então você não quis olhar. E você pode fazer isso estando ao lado de outra pessoa, de alguma forma, né? Você pode adequar isso para sua vida, não sei do que exatamente a gente está falando aqui, mas assim, o que eu quero dizer com essa mensagem que a espiritualidade está passando, o que precisa ser ressaltado é a importância de você não fugir da sua busca interna e da sua melhoria enquanto ser humano. Porque quanto mais você fugir de si, aqui eu sinto uma pessoa que ela fugiu de si durante toda a vida. E eu não sei com quantos anos que você tá, mas é uma pessoa que fugiu de si por muito tempo. E agora, aqui nós não temos a carta da torre, mas eu sinto muito a carta da torre aqui. E agora, e obviamente esse processo todo trouxe muito desgaste para sua vida, né? Está trazendo. E agora é como se fosse, como eu sempre falo, chega um momento que a espiritualidade vai te convocar, porque ao longo da nossa vida a gente tem muitos convites. A gente tem muitos convites pra gente melhorar, a gente tem várias portas que vão sendo abertas pra gente entrar, pra gente trabalhar de uma forma mais amorosa. Quando a gente nega os convites, de alguma forma, seja se negar porque a gente não tá desperto, seja se negar por crenças limitantes, seja se negar por várias outras questões que são imbuídas dentro desse aspecto do negar, seja ele qual for, quando a gente nega e a gente continua escolhendo estar num processo que é confortável, mas extremamente desconfortável, ele é confortável aparentemente, mas lá no fundo ele dói, ele machuca e ele te deixa preso a alguma coisa que te traz sofrimento. Então, quando você nega entrar por alguma dessas portas, que são os convites que a gente vai tendo ao longo da vida, quando você vai negando todas as portas, e muitas vezes você pode levar para o seu processo. Muitas vezes a gente que é ser humano, a gente tem muitas portas que convidam a gente. Mas quanto mais você nega, quanto mais você não age, quanto mais você paralisa, quanto mais você nutre o seu medo, quanto mais você pensa que você pode continuar arrastando coisas que você sabe que não são legais para sua vida e para as pessoas que estão à sua volta, quanto mais você faz isso, mais você deixa para que em algum momento essas portas elas deixem de ser apresentadas a você como um convite e elas passem a se tornar apenas uma porta que será uma grande convocação, que é aquele momento que você se depara com uma situação que você fala, é agora ou é agora, porque não tem pra onde fugir, é agora ou agora, eu vou ter que lidar com isso de alguma forma. Então, que você não venha se sabotar nesse processo. E você pode levar para uma reflexão. Quantas vezes que talvez você fugiu disso? Quantas vezes você fugiu? Vamos ver aqui agora com o Lenormand. A criança. O urso. Os caminhos, o cavaleiro, opa, muitas, com o chicote. No fundo aqui nós temos o lírios com os livros. Bom, então vamos lá. Essa situação que foi banida da sua vida, peixes, se aqui a gente fala de um relacionamento afetivo, ou vamos passar isso para um relacionamento afetivo, mas eu posso dar outras perspectivas com relação a outra área da vida. É um relacionamento que, além de causar em você muito desgaste e um sentimento de possessividade muito grande, um sentimento de peso, um sentimento de algo que tá sacrificante mesmo, era muito baseado em imaturidade, seja da sua parte ou da outra parte, seja de ambas as partes. Mas era um relacionamento baseado em muita imaturidade emocional, no aspecto de não saber lidar com todas essas questões que envolvem o apego, a possessividade, os ciúmes em excesso.
e até mesmo algo que muitas vezes não tinha tanto essa questão do afeto genuíno, porque não que não houvesse afeto, mas essas outras questões, elas eram muito mais predominantes dentro dessa relação. E manter esse relacionamento, obviamente, não permitia que você pudesse fluir na sua vida, até mesmo com relação a outras áreas da vida, sabe? Isso impedia, essa situação específica da sua vida que está sendo banida agora, isso impedia o seu crescimento. Isso impedia o seu crescimento. Isso tirava de você o ânimo por viver, isso te trazia um aspecto, assim, de medo, sabe? Porque é como se você quer um relacionamento, seja qual for, seja o que for, isso te trazia essa sensação constante de um medo de ser traído ou de ser traída. Porque essa situação não te passava confiança. Talvez nunca tenha te passado confiança. E mais especificamente, confiança e segurança e estabilidade. Era uma situação que vivia numa corda bamba. Sabe? Você precisava ficar equilibrando a todo momento. E de um modo que você precisava sempre ficar equilibrando essa situação, aqui essa criança, ela carrega um bambolê, né? O bambolê, ele precisa desse molejo, desse equilíbrio que a criança precisa ter ao longo da vida. É como se você ficasse tentando, de uma forma que poderia soar madura, perante até mesmo as pessoas à sua volta, ou para você mesmo. Então você, de uma forma madura, tentava equilibrar a situação, tentava equilibrar o que você vivia, mas dentro de você é como se estivesse se sentindo como uma criança. O aspecto de você não conseguir se sentir protegido, de não ter o senso de proteção mesmo. Porque isso não te protegia, essa sensação, essa relação não te protegia, não te trazia, minhas palavras estão bugando aqui, essa relação não te trazia proteção, não te trazia estabilidade, não te trazia paz. Muito pelo contrário, estava te trazendo um peso muito grande e ter que se sacrificar para isso a todo custo. Porque você tirava muito de dentro de si. É como se você tirasse de dentro da sua criança uma segurança e uma estabilidade que você pensou ter ao longo da sua vida para equilibrar nessa situação. Mas quanto mais você tirava isso de dentro de si para dar para o outro, mais desequilibrado isso ficava. E você ficava desprotegida mesmo. Desprotegido. E isso que te trazia o medo. Essa desproteção. É desproteção, né? Desproteção existe, enfim. Essa sensação que te trazia esse medo, porque você se sentia desprotegida. Mas por quê? Porque isso tudo parte muito também de uma própria questão de uma imaturidade emocional. Então, agora, essa convocação para você se conhecer, se melhorar, se trabalhar e se curar de tudo isso, é exatamente para que você venha fortalecer essas emoções que, de algum modo, estão abaladas dentro de si. E o seu senso de proteção, o seu senso de confiança em si, o seu senso de segurança, de estabilidade. E, obviamente, buscando esse assessoramento, e assim, não somente de um profissional, você pode levar isso para sua vida, mas aqui, inclusive, é muito favorável que você busque outras áreas, sabe? Não somente, por exemplo, um profissional da área da psicologia, obviamente, que é o que vai te ajudar a lidar com as suas emoções na psicoterapia, mas aqui eu vejo até mesmo o assessoramento com a carta da morte, aqui eu vejo até mesmo num aspecto, porque aqui nós temos 13 e a gente tem escorpião. O escorpião fala do oculto, do ocultismo. O assessoramento com a carta da morte pode ser, inclusive, um profissional que trabalha assessorando de uma forma com relação à espiritualidade. Então, por exemplo, buscar com relação ao tarô, à numerologia, à sua astrologia, né? Para você ampliar esses aspectos de autoconhecimento na sua vida, com relação às ferramentas, mas nesse aspecto esotérico e espiritual. E fazendo isso é como se os seus caminhos, né? Quando você resolve não fugir, não sabotar o seu próprio processo, você começa a se melhorar, a se trabalhar, os seus caminhos eles começam a se abrir para um novo rumo na vida, e os seus caminhos se abrindo para um novo rumo, eu sinto que é um momento em que você deixa de trazer esse sentimento de autoflagelo de alguma forma, sabe? Porque aqui eu sinto uma pessoa que ela se culpa muito, ela se pune muito. É uma pessoa que faz muito de si pro outro,
mas depois até mesmo acaba se arrependendo por sempre se doar demais, especialmente com relação a essa situação que está sendo retirada da sua vida. E depois é como se você se apontasse muito o dedo para si, sabe? Nesse aspecto mesmo de se punir demais, de se condenar demais. Então aqui, se foi uma relação, seja ela qual for, que mexeu muito com a sua autoestima, com o seu senso de empoderamento, com o seu senso de confiança, com a sua aparência física, com as suas qualidades internas, sabe? E eu sinto que aqui nós temos algo muito similar a isso. Aqui é você podendo buscar essas ajudas. E mais especificamente aqui eu sinto que tem uma pessoa que tá pra entrar na sua vida, te ajudar mesmo nesse aspecto, que é tido como essa pessoa rainha de espadas. E aqui nós temos embaixo o lírio com os livros e o coração. E como que eu percebo isso? Como se essa pessoa fosse te ajudar a enxergar coisas ao seu respeito, para que você possa se enxergar como você verdadeiramente é, e não com essa visão distorcida que você saiu dessa relação, que pode ter tido muita questão de humilhação, de traição, e que fez você se sentir rejeitado de alguma forma. Mas se sentir dessa forma foi a ponte. Você pode pensar como a ponte para que você possa encarar talvez uma ferida da rejeição, que é importante você trabalhar. Então é como se essa pessoa, que é tida aqui como essa rainha de espadas, que é uma aliança que pode te assessorar nesse processo, ela fosse inclusive te ajudar nesse processo, trazendo perspectivas sobre coisas que são guardadas muito no seu interno, sabe? São coisas que você não fala pra ninguém. São coisas que talvez você nunca tenha falado, nunca tenha cogitado falar pra alguém. Então, como se essa pessoa fosse te ajudar a olhar pra isso com uma outra perspectiva. Ela fosse te ajudar a abrir esse livro, que é você, e revirar, talvez, páginas que estejam em branco, mas que elas precisam ser escritas de alguma forma, olhar para isso com mais carinho, com mais afeto. Que você possa olhar para a sua história de vida. Esse livro eu vejo muito como você. Quem é você? Quais são as suas histórias? Qual a sua história? Você é só isso que essa relação te trouxe? Seja essa relação que for, seja um ambiente de trabalho muito difícil, seja uma amizade, seja um ambiente familiar, seja um relacionamento afetivo. Você é só isso que foi mostrado pra você e que foi colocado na sua mente que você é? Não. Às vezes você nem é isso que foi falado pra você. Muitas vezes o que o outro fala diz mais sobre ele mesmo. Então, se você não sabe o que você é, muitas vezes você acredita no julgamento que o outro tem sobre você. Então, se você não sabe que você, por exemplo, é uma pessoa extremamente confiante e corajosa, se você não sabe isso sobre si, o outro que vem e fala pra você que você é uma pessoa incapaz, que você é uma pessoa dependente e que você é uma pessoa medrosa, acaba introjetando na sua mente tudo isso que talvez você não seja. Por isso que é um convite para você olhar para esse livro, que é seu, que é a sua história e que é quem você é de fato, e olhar para ele com carinho, com afeto e com tranquilidade, e reverter todo esse julgamento, todas as condenações, tudo isso que até então você tem feito consigo para um aspecto positivo da vida. Trazer o amor para si e, obviamente, se você apresentava essas situações, até mesmo dessa questão da imaturidade emocional, do apego excessivo, de condenações, de crítica, enfim, tudo isso que talvez tenha sido difícil para você, da sua parte para com o outro, que isso você possa melhorar, porque a gente sempre pode melhorar na vida. Peixes, é isso, a mensagem é essa. Eu desejo aí um ótimo processo para você. Aqui nós falamos sobre esse processo que alguém está passando de uma finalização na vida, de alguma forma, seja em que âmbito for, e que você possa aproveitar esse processo, porque se conhecer e saber quem você é você se dar a oportunidade de poder olhar no espelho e admitir as suas falhas e seus acertos, e você não ficar refém de quando o outro te julgar, porque você sabe das suas falhas e dos seus acertos. Se o outro julgar algo que você sabe que você não tem, você pode olhar pra si e falar que esse problema é dele, não seu. Eu desejo que eu tenha te ajudado. Se fizer sentido, pode ficar à vontade para comentar, para curtir e se inscrever no canal. Um abraço!